Olá, amigos. O Releitura dessa semana conversa com o médico infectologista Evaldo Stanislau. O assunto, claro, coronavírus, mas a gente vai falar também de outros temas. Evaldo, muito obrigado pela presença. O que já se sabe sobre o coronavírus? Final de dezembro, onde vocês que estão nos assistindo estavam no final de dezembro, fazendo compras de Natal, foi logo ali. Nós estamos no meio do mês de março e olha o que aconteceu num espaço curto aí de tempo, nós estamos falando em 4 meses completos. Então, a velocidade é muito grande. A gente não sabe tudo, a gente tem muita informação ainda por saber. E esses relatos de pacientes que depois do episódio da cura, depois de estarem clinicamente bem e que voltam a apresentar a expressão viral, a gente ainda não entendeu bem, não sabe se quantificar a relevância clínica, a significância clínica, a causa, mas é objeto de estudo. Porém, tem muita coisa que está sendo estudada hoje no mundo e eu quero frisar isso. É um espaço de apenas 4 meses. A doença e o vírus foram descritos no final de dezembro de 2019. Por isso que a doença causada pelo SARS-CoV-2 chama-se Covid-19, que é uma sigla que vem do inglês Coronavirus Disease 2019. Ela foi descrita no final do ano e no dia 7 de janeiro o vírus causador já estava identificado e sequenciado. Então dá uma dimensão da velocidade de tudo e também da potência da ciência e do que a China tem feito de espetacular também nesse campo. Em muito menos tempo, a Itália já superou o número de mortos da China. A que se deve essa letalidade maior lá na Itália? É a idade da população, como alguns estão dizendo? É a higiene, enfim? Eu estou ficando fã da China. E a China tem sido tão bacana que ela mandou equipamentos e médicos para a Itália para ajudar no enfrentamento do que está acontecendo. Na China, no comecinho de janeiro, a taxa global de letalidade dos pacientes internados era em torno de 17,2%. No final de fevereiro, a taxa de letalidade na China era de 0,7%. Portanto, a China aprendeu a lidar com essa doença. Provavelmente, o que aconteceu na Itália é um híbrido da falta do conhecimento do médico, ainda não está acostumado a lidar com essa doença. O paciente que interna, que tem uma forma grave, é muito grave, associada à idade. A Itália é um país de uma população idosa e a maioria das pessoas que têm morrido, não apenas idosos, alguns jovens, infelizmente, mas a maioria dos óbitos são de pessoas com idade, idosos e com doença crônica. Então, eu atribuo isso a esse binômio. De um lado, a falta da expertise para cuidar desses casos graves, que são novos, né, para todos, e de outro lado, uma população mais idosa. E claro, a China conseguiu erguer o hospital da noite para o dia. Em 10 dias eles ergueram lá 2 hospitais. Na Itália, eles estão lidando com aquilo que existe na rede pública. Houve relatos lá da Itália dos médicos tendo que escolher quem vai para a UTI, quem não vai para a UTI, porque não há leitos suficientes, né? Já existem projeções aqui de até quando e quanto o vírus pode atingir no Brasil, doutor? Então, a modelagem matemática pode fazer isso. A modelagem matemática é uma ciência que faz modelos. Então, se você conhece algumas variáveis, por exemplo, eu conheço a população que eu quero estudar. Vamos pegar a população de Santos. Então, você pega a população de Santos, pega o intervalo de tempo, eu conheço a capacidade de o vírus infectar, eu conheço que 80% vão ter forma leve, 20% vão precisar internar, 5% vão para a UTI, e acrescento algumas outras variáveis que eu calculo. Bom, vamos imaginar que 5% cure, que tal. Então, você monta um modelo e faz umas estimativas. O problema do modelo é que quando a gente monta um modelo matemático, a gente assume algumas coisas como verdade. E quando a gente está na vida real, existem variações que podem interferir com isso. Uma variação, clima. Será que o impacto do nosso clima, que é mais quente, mais úmido, ele tem alguma significância? Não sabemos, vamos ver. A demografia, como é que se distribui a nossa população?
Características genéticas, que hoje são importantes nas doenças. Será que a genética do italiano é igual à do brasileiro? Então, tirando as variáveis que a gente não controla, fica muito difícil fazer uma previsão. Mas se olhar apenas a curva, o que a gente vê é que o Brasil vinha com uma curva de casos relativamente lenta, que começou a inclinar para cima e que agora acelera. O Brasil vinha com uma curva de casos suspeitos lenta, pequena e que começa a inclinar de maneira muito importante. E eu diria que dessa curva que parece um foguete decolando dos casos suspeitos, a gente só não tem mais caso confirmado porque nos faltou acesso a exames confirmatórios. Porém, é possível que a gente assuma um modelo parecido com o da Itália e as pessoas dizem que talvez em 3 a 4 semanas a gente esteja já numa fase bem alta, com bastante casos, né? Por mais que a gente tenha tentado tomar medidas de controle. Parece, as informações que a gente tem, o próprio Ministério da Saúde já começa a ventilar isso, que o vírus já está naquela fase de uma circulação dentro do território brasileiro de maneira importante e sustentável, né? Então, com isso, todos que estão suscetíveis a essa infecção. E quem são todos que estão suscetíveis a essa infecção? Todo mundo, né? Eles vão, então, se infectar de alguma maneira e o que a gente precisa agora é controlar para que não sejam todos ao mesmo tempo, para que a gente possa, de alguma maneira, fazer uma assistência. Então, não é fácil fazer futurologia, não é o meu papel aqui, é difícil para um médico e para um cientista fazer isso, porém, dá para a gente, baseado nesses modelos, calcular que talvez em 3 a 4 semanas a gente esteja já numa fase muito adiantada da nossa epidemia. Entre os críticos que falam que é exagero da imprensa ou que é histeria, não há aquele entendimento de que o problema é muito menos. A gente já conversou esta semana sobre este assunto. É um problema muito menos individual do Evaldo ou do Gustavo pegar a doença do que muita gente muito doente ao mesmo tempo e o quanto o sistema de saúde pode absorver dessa demanda exacerbada, né? O grande problema, na verdade, é esse, a capacidade de atendimento e a curva de crescimento que vai muito além disso. Exato. Eu só estranhei na tua pergunta, teve gente que falou que isso é histeria? Alguém no Brasil falou que é histeria? Estranho, porque qualquer pessoa sensata, inteligente, que esteja ligada no que está acontecendo no mundo, vai ver que isso não é histeria. Isso é um problema de saúde pública de dimensões históricas. O mundo vai ser muito diferente quando passar esse fato grave que a gente está vivendo, né? E o grande problema realmente é esse. Se a gente for olhar individualmente, um jovem que está indo para a praia, agora não pode porque a praia está fechada, mas que está indo lá pegar onda, pessoa que está indo curtir a vida, jovem, provavelmente ele vai se infectar e vai ter o quê? Nenhum sintoma, pouco sintoma, um resfriado ou um quadro tipo gripe. Ponto. Mas não é esse o público que nos preocupa. É o idoso e a pessoa que tem uma doença crônica. Porque o jovem saudável pode ter uma complicação, pode vir até a falecer, mas é raro e exceção. Agora, o idoso e o doente crônico, eles podem ter uma taxa de letalidade muito grande. E nesse sentido, é o que você falou, o grande desafio é a gente fazer que a massa mais saudável proteja os mais idosos e os doentes crônicos. Não se tornando vetor. Não se tornando vetor, obedecendo às quarentenas que são colocadas, e esse desafio ele tem que ser vencido, porque é o que você falou, quem está em xeque é o sistema de saúde. E vou além, Gustavo, como médico há quase 30 anos eu conheço bem isso, e posso te dizer, não adianta trazer equipamento de UTI, não adianta abrir UTI se você não tiver massa crítica para pilotar isso. Então hoje a gente tem bons pilotos de avião no Brasil, alguns pilotos de avião medianos, mas tem muita gente que não sabe pilotar. Então não adianta de repente você colocar, olha, tem uma frota de supersônicos aqui para você e a gente precisa do supersônico para vencer essa guerra. Quem é bom piloto vai pilotar bem. Quem medianamente vai tentar, alguns vão conseguir, outros não. Agora a maioria que não sabe, o supersônico vai ficar lá, não vai servir para nada. Quem é o supersônico? São os equipamentos para UTI. Quem são os pilotos? Os médicos e a equipe de saúde. Então, o coronavírus, na forma grave, ele leva a uma pneumonia muito, muito complexa, alterações sistêmicas muito, muito complexas, que precisam de equipamento e de gente experimentada em como usar e cuidar de paciente grave.
O nosso problema, além da falta de equipamento, ainda é, lamentavelmente, a falta de profissionais treinados e com competência para manusear isso. Saindo dos grandes centros, saindo dos grandes hospitais, e o Brasil é um país de dimensões continentais, nós vamos ter muita dificuldade. E nos próprios grandes centros. Pega a cidade de São Paulo, eu estava lá há pouco, uma região grande, uma cidade grande, uma região metropolitana, sai do eixo ali da Avenida Paulista, dos grandes hospitais universitários e privados, na periferia de São Paulo você não vai ter gente habilitada. Então, Gustavo, os desafios são enormes. Você comentou essa semana uma reportagem que foi exibida, você falava da colherinha, o compartilhamento da vasilhinha e da colherinha do vinagrete do pastel da feira. Tirando o lado do humor dessa coisa, mas enfim. Você consegue enxergar esse episódio como uma chance que a gente tem de mudar alguns hábitos de higiene? Porque assim, lavar a mão protege de doenças desde sempre, não é só no coronavírus. E não acontece como deveria. Você enxerga esse lado positivo, de pelo menos que se mude os hábitos? Gustavo, eu gostaria de dizer que sim, mas eu acho que eu já vivi o suficiente, e quero viver muito mais, se Deus permitir, para dizer que talvez as pessoas vão esquecer, né? O que é a gripe espanhola hoje em dia? A gripe espanhola é alguma coisa que muitos ouviram falar, os jovens nem sequer sabem o que foi, mas para quem viveu aquilo, está traumatizado, lembra, mas o tempo vai passando e as pessoas vão esquecendo, né? Hoje a gente vive uma sociedade de consumo e muito superficial. As pessoas não conseguem prestar atenção durante muito tempo, as pessoas não conseguem elaborar um raciocínio um pouquinho mais profundo, mais denso, as pessoas têm preguiça de estudar algum assunto profundamente. Com esse nível de comportamento, provavelmente, passada essa crise, as pessoas vão voltar ao que eram. Eu quero crer que muitos vão melhorar, que alguns hábitos fiquem, mas quem vai se beneficiar disso, eu acho, não é a sociedade como um todo, mas são os processos. As indústrias, o mercado, o comércio vão adotar processos talvez mais efetivos e melhores. E sem dúvida nenhuma a ciência. Nós que somos da ciência vamos incorporar. Como incorporamos de crises passadas. H1N1, gripe aviária, o SARS, tudo isso foram situações que criaram hospitais sentinelas, laboratórios sentinelas, sistemas de alerta que hoje a gente está usando graças a essa memória. Então, depois do Covid-19, com certeza a ciência melhora, os processos dentro da medicina melhoram, né? Mas a vida do cidadão comum, eu tenho dúvidas se eles vão incorporar algumas boas práticas. Eu faço controle de infecção hospitalar e posso te dizer que higiene das mãos é uma dificuldade que a gente tem até hoje. E como você falou, desde o Inácio Semmelweis, a gente sabe que a higiene das mãos salva vidas. A gente está conversando com o médico infectologista Evaldo Stanislau. O Releitura vai para um rápido intervalo, a gente volta já. Olá, o Releitura dessa semana conversa com o médico infectologista Evaldo Stanislau. Evaldo, a gente teve alguns episódios aí ao longo da história da humanidade de pandemias que tiraram a vida até de bilhões de pessoas ao mesmo tempo. Cólera, peste negra, tuberculose, gripe espanhola. Existem fatores que fazem com que alguns vírus se alastrem de forma mais rápida do que outros? O que influencia nisso? A gente tem aí ciclos do ebola, de tempos em tempos o ebola aparece em algum lugar do mundo, dizima uma parte da população e desaparece por alguns anos. Como é que a gente consegue entender esse... Vamos falar assim, acho que tem dois componentes. O que o homem faz e o que a natureza faz. Começando pelo homem. O homem, hoje, ele está usando o planeta Terra de uma maneira tão... predatória, consumindo todos os recursos. Nós estamos acabando com o planeta Terra. O aquecimento global é uma realidade, a mudança climática, os oceanos aumentando o seu nível, mudando o ecossistemas de uma maneira geral, devastando as florestas, isso tudo impacta, tudo isso impacta.
E outra coisa, aumentou tanto a expectativa de vida quanto a quantidade de pessoas vivas, né? Você tem mais gente e vivendo mais. Você precisa alimentar esse pessoal. Como é que você faz isso? Dando remédio e tem que alimentar com proteína, legumes. Então você usa mais pesticida, agrotóxico. E o rebanho, você dá hormônio, dá antibióticos, para você ter proteína para todo mundo. Esse é um conceito que chama-se One Health, uma saúde integrada. A saúde integrada, ela diz o seguinte: o que acontece comigo e com você não depende só se eu sou saudável, se eu me alimento bem e tal. Se de repente tem uma crise financeira, como a gente está vivendo agora com o Covid, a economia está em xeque, todo mundo perde emprego, a economia da tua renda que era X cai para Y, você não vai ter mais dinheiro para o remédio, você não vai ter mais dinheiro para ir no médico, você não vai ter dinheiro mais para ter tua casa, para... Muda o teu estilo de vida. Quem sofre com isso? Tua saúde. Pergunto, o que você fez para que isso acontecesse? Nada. Você é vítima de uma integração que vão de fatores sociais, médicos, biológicos, até outras coisas como economia, que a gente não tem nada a ver com ela. Então, esse é o lado humano. O lado da natureza é o seguinte: os animais, os micro-organismos, tudo que acontece sempre esteve aí. O que mudou foi a maneira com que a gente facilitou a vida deles. Então vamos pegar o exemplo do HIV. O HIV estava lá num macaquinho no norte da África, no Congo belga, e lá ficou. Ele era um vírus que inicialmente causava uma doença no macaco. Os caçadores de macaquinhos lá, eles vinham com seus facões, caçavam os macacos, e quando eles estavam preparando a carne do macaco para consumo, eles se machucavam com os facões. E aí o vírus do sangue do macaco entrava no sangue dos homens. Virou uma doença humana, mas que estava restrita na floresta. Daqui a pouco as pessoas saíram, isso há já muito tempo. Aí as pessoas saíram da floresta para as grandes cidades africanas. Das grandes cidades africanas para o mundo. Do mundo, nos anos 80, a gente teve a explosão do HIV. Então, hoje, a gente tem as doenças conhecidas, as que a gente ainda nem conhece, e a gente cria as condições para que as doenças venham para a gente. E com o transporte global e com a facilidade de transporte, hoje você está aqui, pega um avião, 12 horas depois você está nos Estados Unidos ou está na Europa. Então está muito deslocamento, muito fácil, né? Então, muitos micro-organismos já existiam, estavam lá, só que nós fomos buscá-los no habitat e graças a essa facilidade do deslocamento a gente trouxe. E outros fatores de desequilíbrio. Então, o que mudou, o que favorece essas pandemias atuais é essa somatória. Se a gripe espanhola, se a peste negra, a peste negra não existiria hoje, porque a gente tem tecnologia, tem antibiótico, né? Mas outras doenças talvez fossem tão devastadoras quanto foram à época, né? E até potencializadas pela facilidade de disseminação. No caso do ebola, que surge de tempos em tempos e desaparece. Pelo menos essa é a visão que a gente, que é leigo, tem do... O que acontece? A gente tem o aparecimento de imunidade e a gente tem agentes que são muito agressivos, né? Às vezes o agente é tão agressivo que ele fica restrito numa área. Porque se eu sou um agente, quando você quer passar despercebido, você fica no cantinho, você vai indo e você chega onde você quer, não é isso? Agora, você põe uma roupa espalhafatosa, fala alto, não sei o que, todo mundo percebe que você está lá. Vai ser parado na porta do aeroporto. O micro-organismo esperto, ele trabalha em silêncio. Ele não sai matando, ele mata de pouquinho. E aí ele vai se disseminando. O ebola, que causa uma febre hemorrágica muito agressiva, ele é tão agressivo que ele vai matando lá e não sobra ninguém para levar ele para frente. Então, essa é uma característica desse agente. Aí ele matou todo mundo, e aí depois ele foi controlado, finalmente, aí vem uma nova era, uma nova geração de pessoas suscetíveis, um novo momento epidemiológico, e ele vai de novo. Então agora, qual é a maneira de você controlar o ebola e outras doenças? E esse SARS-CoV-2 que a gente está falando? Vacina. A gente só controla uma doença infecciosa de maneira efetiva para falar está controlada e erradicada com a vacina.
não existe vacina para tudo. Para a AIDS, por exemplo, ainda não existe vacina. Existe perspectiva de que para o Covid-19 essa vacina seja desenvolvida num prazo menor, num prazo... Então, para você desenvolver qualquer produto inovador, você tem etapas de desenvolvimento, 1, 2, 3 e 4. Quando você encurta essas etapas, você diminui a segurança. Mas é isso que está sendo feito. Estão se otimizando os processos, tem vários grupos trabalhando e a gente, com toda a otimização, queimando etapas e tal, mas para manter um mínimo de efetividade e segurança, talvez aí em 1 ano e meio, 2 anos, a gente tenha alguma coisa para começar a chamar de vacina. A gente falou de remédios, eu queria falar da interação com medicamentos. Muito se falou essa semana da interação com o ibuprofeno, por exemplo, com os anti-inflamatórios. É fato? Existe já? O que acontece? O vírus, ele precisa de um receptor para entrar na célula pulmonar e parasitar. E parece que esse anti-inflamatório e algumas outras drogas favoreceriam que aquela porta de entrada para o vírus ficasse mais aberta. Entretanto, as coisas são tão dinâmicas que essa semana a Organização Mundial da Saúde falou não use ibuprofeno. E no dia seguinte falou pode usar de novo ibuprofeno. Então, Gustavo, não é que não existam verdades absolutas, algumas coisas já estão bem consolidadas, mas outras são dinâmicas. E outras, às vezes, dão uma impressão de que são de um jeito e quando você reanalisa os dados ou vê um número maior de dados, você revê o teu conceito, né? No momento, existe essa contraindicação ao ibuprofeno, que parece que volta a ficar em xeque, talvez a gente possa usar. O que eu recomendaria? Como para 80% das pessoas a Covid vai ser uma gripe ou um resfriado, que você trate como é uma gripe ou um resfriado quando você está em casa. Remedinho para dor, remedinho para febre, mas não use um anti-inflamatório. Repouso e bastante hidratação. Ainda dentro do capítulo medicamentos, a gente começou a ouvir muito forte, de ontem para hoje, os testes com um medicamento para malária, um medicamento que já existe há 70 anos, se não me engano. Esse tem se demonstrado mais efetivo. Então, quando a gente está numa emergência, como é o caso, o que a gente faz? Em vez de você começar do zero, vamos ver se tem alguma coisa que a gente já conhece, está em uso, que pelo menos a etapa da segurança está tranquila, que eu já sei os efeitos colaterais, onde eu posso, onde eu não posso usar esse remédio, e você começa a tentar. Hoje tem mais de 80 estudos em curso, e um deles, com cloroquina, parece que teve resultados muito animadores, mas um estudo pequeno, preliminar. Entretanto, dada a emergência que a gente está vivendo, parece que fizeram fast track nos Estados Unidos e o presidente americano dá uma declaração, enfim, virou uma... né? E vamos ver se ele é promissor. O lopinavir, por exemplo, que é um remédio para tratar o HIV, também estava o lopinavir agora. Saiu uma publicação no New England Journal of Medicine agora essa semana mostrando que o lopinavir não causou diferença. Então vamos aguardar e torcer para que a cloroquina realmente entregue o que promete preliminarmente nesses estudos. Terminando o capítulo coronavírus aqui, eu queria falar de projeções novamente. Existe uma expectativa da comunidade médica para que o mundo consiga voltar a viver uma vida razoavelmente normal? Claro que não do mesmo jeito, você mesmo falou que o mundo vai ser diferente, mas o mundo está praticamente parando. A gente está vendo aos pouquinhos as coisas parando, a economia parando, tudo parando. Você sabe, Gustavo, que eu publiquei numa rede social minha, falei, coronavírus chegou, é para parar o mundo? E fiz uma reflexão sobre isso. E eu estou impressionado como o mundo está parando de fato. A minha expectativa, e a de alguns colegas, não é muito favorável nesse sentido, né? Se a cloroquina vier bem, ótimo, graças a Deus, mas enquanto a gente não tiver uma vacina, a gente não vai conseguir controlar essa doença. E o que vai acontecer? Veja que na China foi noticiado que eles já não têm mais casos novos de lá, mas eles têm casos importados ainda. Mostrando que na China eles fizeram um grande esforço de controle, controlaram a doença, mas ainda tem muita gente que nem sequer entrou em contato com o vírus e continua suscetível. E que agora quem vem de fora traz o vírus e infecta alguns chineses. Será que daqui a pouco a gente vai ter uma segunda onda na China? Será que a gente vai ter uma terceira onda? E aí a Itália se fecha, a França se fecha, a Inglaterra, o Brasil, todo mundo se fecha, controla e depois, será que vai ter uma segunda, terceira onda? Então, provavelmente o que vai acontecer é que passado esse pico inicial,
a gente provavelmente vai ter outros picos. Talvez picos localizados em regiões onde o vírus não circulou tanto, né? Talvez picos tão intensos, mas é tudo ensaio de projeção. Eu imagino que durante aí 1 ou 2 anos, esse período de desenvolver uma vacina, pelo menos uma expectativa de vacina, o mundo vai conviver com surtos. Até que depois isso se normalize e o vírus passe a circular entre nós, e como a maioria já vai ter imunidade, causando doença em um ou outro que ainda não tem imunidade e eventualmente pequeníssimas epidemias, entendeu? Perfeito. Agora é a última de verdade sobre o coronavírus. O programa vai ao ar ainda no começo aqui dessa crise toda, e vale dar esse serviço para quem está nos assistindo, até para que não se dê um peso maior no atendimento médico público a outras doenças. Quais são os sintomas que devem levantar o alerta para a pessoa e que a pessoa deve procurar as autoridades? Ok. Confundir, a gente começa a vacinação da gripe comum no próximo dia 23. O que deve fazer a pessoa procurar a autoridade de fato? Bom, então começando de trás para frente, tem que ir tomar vacina contra a gripe. Todo mundo tem que tomar vacina contra a gripe. Ponto pacífico. Dia 23 começa. E quem não tiver dentro desses grupos do Ministério, vai em clínica de vacina, mas dá um jeito de tomar vacina, tá? Vale muito a pena, é para a sua saúde. A doença, ela causa sintomas leves, mas ela causa muito medo. Então eu queria também falar para você o seguinte, você que está acompanhando a mídia, o Gustavo, outros jornalistas, você vai ver que vai aumentar o número de casos, que vai ter gente morrendo, e qual que é a nossa tendência? Nós vamos ficar em casa, em quarentena, esperando, e a nossa tendência é começar a cabeça a entrar a mil. Eu vou morrer, é o fim do mundo, é isso que não é nada disso. Para mais de 80% das pessoas, é uma doença leve, como uma gripe ou um resfriado. Para aquelas que a doença for mais severa, a maioria delas pode precisar do hospital, mas vai se recuperar. E para 5% é que vai ser uma doença um pouquinho mais grave. Quando é que você tem que procurar um médico, então? Quando eu estou com medo, nervoso e tenho que ir lá no pronto-socorro para desabafar e ouvir alguém? Não. Quando você vê que o cenário piorou e tudo mais, você vai continuar em casa, você vai continuar se protegendo, fazendo as medidas de precaução e se ficar doente, sabendo que você vai ter uma gripe ou um resfriado. Agora, se você sentir falta de ar, fôlego curto, cansaço fácil ou uma febre que não vai embora, vá no pronto-socorro. Esta é a hora de ir no pronto-socorro. E se você tem mais que 60 anos, diabetes, hipertensão, uma doença pulmonar crônica, um imunodeprimido, e sentiu que está gripado, resfriado, com sintoma, não vá para o pronto-socorro, mas vá na unidade básica de saúde ou a estratégia de saúde da família que vem até a sua casa, o agente de saúde, para eles irem te orientando e acompanhando, porque se você apresentar um sinal de piora, aí sim você precisa ir para um nível de atenção mais elevado no sistema de saúde. Perfeito. Encerramos o capítulo coronavírus, estamos chegando já no final do programa, mas eu queria terminar contando um pouco da tua história. Medicina era um sonho de infância? A medicina era um sonho de infância do meu pai. Meu pai é juiz de direito e eu cresci em meio a processos, livros de direito, e meu sonho era fazer direito e ser juiz. Mas eu, no terceiro colegial, vivi um episódio familiar, perdi um primo do meu pai, que para mim era como se fosse um tio Tunico, e eu vivi muito de perto aquilo. Tive um professor de biologia também que ensinou a fisiologia, como o corpo humano funciona. E eu achei que eu não ia passar no vestibular de medicina, mas eu falei, vou ver o que dá, não vou prestar direito, eu vou prestar medicina por conta da importância. Eu percebi da importância do médico para a família e a beleza da fisiologia, de saber como o corpo humano funciona, né? E arrisquei. E com 17 anos eu passei no vestibular e fui fazer medicina. E sou um homem bem feliz com essa escolha. Eu ia falar disso. Você atua em dois hospitais, é o diretor técnico do hospital aqui de Cubatão, e é médico também no Hospital das Clínicas em São Paulo, é reconhecido como um dos maiores nomes da especialidade no Brasil. É uma carreira coroada, né? Gustavo, eu digo para você que eu tive a sorte de estar no lugar certo na hora certa e ter tido bons mestres, bons amigos e bons colegas. Na faculdade, eu criei a Liga de Hipertensão e conheci o professor Heitor Moreno Júnior, que foi uma grande referência para mim.
Fiz residência de clínica médica aqui no Guilherme Álvaro, com o Dr. Joaquim, com uma equipe bacana, que foi muito boa para mim. No Guilherme Álvaro, eu descobri a infectologia lá onde tinham os pacientes com HIV, ainda naquela época que o HIV era um grande desconhecido, os pacientes ficavam depositados. Eu gostei muito do lado humano da infectologia, do desafio do HIV, e fui para o Hospital das Clínicas de São Paulo fazer residência. E lá conheci o professor Baroni, que foi o meu mentor no meu mestrado, no meu doutorado, e até hoje é um grande amigo e colaborador. E tive sorte de enveredar por caminhos que foram muito bons e que me trouxeram frutos e reconhecimento que eu nem sei se eu mereço tanto, mas que me dão muita alegria, porque a coisa que eu digo para os meus alunos, Gustavo, no final do dia, o que vale para nós médicos é a gente se achar útil, é quando a gente se sente útil. E eu tenho a felicidade de me sentir uma pessoa útil para a sociedade e para as pessoas. Toda certeza. Você se interessou também pela vida política. Foi vereador, foi candidato a vice-prefeito de Santos também. Essa paixão continua, Evaldo? Isso é uma coisa, talvez, do lado do direito, né? Daquela coisa de querer fazer justiça, de querer fazer o bem, né? E eu procurei. Num momento da minha vida, eu tinha uma carga horária lá no Hospital das Clínicas muito grande. Por tudo isso que você falou antes, inclusive, que te emocionou, talvez você tenha procurado a política. Eu tinha uma carga horária grande, aí meus filhos não quiseram ir para São Paulo, eu vim para cá, voltei a ter uma carga maior em Santos, eu tinha um hiato ali e eu vivi o problema da hepatite, que sempre foi uma luta que eu tive, tinha vivido uma grande epidemia de dengue, e a gente tinha acabado de viver uma crise do MSC Harmonia, com uma síndrome respiratória aguda grave, de novo as doenças respiratórias. Aí eu falei, olha, vai ter eleição, toda vez que a gente precisa de alguma coisa, precisa recorrer a um político. Eu falei, olha, eu estou filiado já há tanto tempo, acho que eu vou concorrer. Conversei com a Maria Lúcia Prandi, que era minha amiga, com o Fausto e tal, o que vocês acham? Não, você tem jeito, vai lá. E um outsider, ninguém me conhecia, me candidatei e me elegi. E acho que fiz um mandato que foi correto. Se não foi bom, no mínimo ele foi honesto e foi correto. E a partir daí, então, as pessoas começaram a outros voos, tal. Eu até num determinado momento imaginei que sim, mas eu resolvi, a vida me deu um outro rumo, né? Eu estou com 2 filhos na faculdade, eu tenho meus compromissos como professor, como médico, e nesse momento a política para mim é uma paixão, é uma coisa que eu exerço como cidadania, nos bastidores faço as minhas articulações, conversas, acho que não sou uma pessoa irrelevante, até porque percebo que me respeitam, graças a Deus, mas disputas ou qualquer outro pleito, neste momento, não é uma coisa que faça parte dos meus planos. Eu estou muito focado em formar médicos, que são os meus alunos, formar os meus filhos, que estão na faculdade de medicina, os 2, e de concluir e seguir em frente em muitas tarefas médicas que eu estou envolvido. Você é médico 24 horas por dia ou dá tempo de ter outras paixões? Eu sou médico 24 horas por dia, mas eu tenho minha vida pessoal, minhas outras paixões, sem dúvida nenhuma. E quais são elas? Bom, eu gosto de correr, eu corro, eu adoro cinema, eu adoro ficar em casa vendo um bom filme. Uma paixão que, aliás, a gente compartilha e às vezes troca figurinha nas redes sociais também, né? Que é o cinema. Sem dúvida. Olha, eu agradeço demais a tua presença aqui. Acho que o fato de você ter se emocionado aqui foi muito legal. Fica aqui a homenagem ao trabalho dos infectologistas, as pessoas que arriscam a própria vida, inclusive, para que o mundo seja um lugar melhor, um lugar mais seguro, né, Evaldo? Muito obrigado. Não vamos nos cumprimentar, que é uma tradição aqui, em nome do... Nós vamos quebrar essa tradição, Gustavo, porque para mim é uma grande honra, você é uma pessoa que eu respeito e esse programa talvez tenha sido um dos mais bacanas, se não o mais bacana que eu participei até hoje. Obrigado. Depois a gente passa um álcool gel. Né? Álcool gel depois. O Releitura dessa semana conversou com o médico infectologista Evaldo Stanislau. Agradeço a tua presença. A gente volta na próxima semana. Até lá.